hoje com o Wilson, ele é bonsaísta, é assim mesmo que fala? Sim, é isso mesmo. Ele vai contar pra gente toda essa história, tudo que tem atrás dos bonsais, que é muito curioso. A gente tem muito mais coisa do que eu imaginava. Wilson, para começar, obrigada por estar aqui com a gente. E explica para quem está em casa, do começo, o que é um bonsai. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. O bonsai é uma árvore em miniatura, nada mais do que isso, né? Começou com os chineses e os japoneses, em algum momento da colonização, pegaram a ideia e desenvolveram a técnica. O bonsai significa plantado na bandeja. Tem alguma diferença entre esse bonsai chinês e o bonsai japonês? O bonsai chinês era focado à paisagem. É como se fizesse, vamos usar assim, uma maquete de uma paisagem. Tem a árvore, às vezes o rio, o lago, a ponte, o pescador, em forma miniatura. Os chineses focam a paisagem. Os japoneses focam a árvore. Vamos pensar um pouquinho aqui. Para plantar um bonsai, você tem que ter muito cuidado e paciência, né? Eu sempre falo que o bonsai você precisa gostar muito de planta, ter paciência e tempo, né? Gostar muito de planta é óbvio, porque você não vai cuidar de planta se você não vai fazer aquilo que você não gosta. O tempo, porque você precisa observar e regar essa planta. Como ela está restrita a um vaso pequeno, ela precisa de mais atenção. Automaticamente molhar mais vezes e observar a praga, né? E paciência, porque bonsai não se faz de um dia para o outro, então leva-se anos. Bonsai, na verdade, começa a partir dos 5 anos, vamos dizer assim. Para a pessoa que compra bonsai no supermercado, você estava me contando aqui, a gente estava batendo um papo antes, que muita gente vem falar com você, eu comprei 3 bonsais já e morreram os 3. O que acontece? Acontece que muitas vezes a pessoa compra um bonsai, né, compra no supermercado, que não seria ideal procurar uma planta na floricultura ou no viveiro, e vai colocar dentro de casa, logo na mesa lá central. É interessante, você pode fazer isso com bonsai, mas o bonsai, como qualquer árvore, precisa de luz, precisa de pelo menos 4 horas de luz por dia. Então essa planta deve ficar na luz e mais tarde você colocar, né, onde você quer enfeitar. Você falou também que às vezes você compra no supermercado, não é um bonsai, a gente acha que é, mas é um pré-bonsai. Porque a gente usa essa denominação a partir do momento que a planta está pronta. O bonsai, ele tem toda a característica da árvore. Você vai olhar para a árvore e vai dizer, poxa, é uma árvore pequena, é uma miniatura. Então, quando você alcança isso, realmente é um bonsai. Então, geralmente, a planta não vai por menos de 5 anos para um vaso e não pode ser chamada de bonsai, geralmente, por menos de 5 anos. Vamos ali conhecer, ele estava me mostrando que ele tem um exemplo. Calma aí, ainda não, calma aí. Tem que ter paciência para plantar bonsai, então calma aí. Ele vai me mostrar que ele tem... Você plantou uma maçã, ele comeu uma maçã, plantou. E ele tem 3 estágios diferentes. Tem 4, né? Que tem um outro lá fora. Tem lá outro mais antigo que já está florindo. Vamos mostrar as diferenças? Vamos. Então aqui estamos com as macieiras. Sim, são macieiras em 3 etapas da vida, né? Aqui uma planta que estava há alguns meses, né? Foi semeada e brotou, né? E daqui o próximo passo é o seguinte... Mas calma aí. Vamos explicar aqui. Ela tá assim, como é que ela vai chegar a isso daqui? Então, no próximo transplante, quando ela trocar de vaso para o vaso maior, que pode ser 1 ano, mais ou menos, né? Que essa aí já tem mais de 1 ano, ela vai ser modelada com arame e dada movimento. Então, dessa fase aqui para aquela ali, ela ganha movimento e ganha um tamanho maior, né? Até ela chegar na próxima etapa. Quando ela muda de vaso, ela aumenta o tamanho e aumenta a copa da planta, já começa a formar a planta. Você falou que tem que trocar de vaso sempre, mesmo se ela já tiver se for uma planta adulta. Sim, a planta adulta deve ser trocada de acordo com a espécie, de pelo menos 1 ano e meio, ou às vezes até 4 anos tem que ser trocada de vaso, né, para ser feita a poda de raiz e a troca do substrato. Tá, então da pequenininha aqui, você vai colocando o arame nela. Na segunda fase ela leva o arame, começa a... Aqui ela vai crescer 1 ano aqui, quietinho. Com 1 ano ela passa para essa segunda fase, essa já tem mais de 1 ano, já levou a modelagem de arame para dar movimento, né, para ganhar essa característica de árvore, para chegar no próximo passo com já a estrutura de árvore. Porque uma árvore grande, raramente, exceto as plantações de eucalipto, crescem retas, né? A natureza faz com que a árvore tenha movimento. Então, o que a gente quer no bonsai é que pareça o mais próximo possível da árvore grande. Inclusive o movimento e as copas, né, com movimento, com estrutura da árvore. Então, aqui nessa segunda etapa, a gente não está vendo aqui arame. Você tira o arame para colocar aqui? Não, foi tirado o arame porque o arame tem um período. Ela pode estrangular a planta e deixar marcas feias na planta. Então, o arame tem que ser vigiado, vamos dizer assim. O arame é só para guiar ela? Para modelar. Dar o movimento que você pretende futuramente nessa planta para dar essa característica de árvore adulta. Entendi. Aí,
daqui quanto tempo ela vai ficar mais ou menos? Ela fica aí em torno de 1 ano também, 2 anos, e aí ela já vai passar para uma fase de uma vasilhame maior para desenvolvimento maior. Essa daqui tem quanto tempo? Essa já tem em torno de 3 anos aproximadamente. A gente começa a tratar o pré-bonsai como de agora em diante, dessa planta aqui que está na bacia, porque ela já tem uma estrutura já, né, formada, já tem um movimento, e começa a receber a modelagem de arame nas copas. Como é que a gente escolhe uma planta que tem potencial para se tornar um bonsai? Existem 3 formas. Esse que nós estamos vendo aqui que foi semente, então você vai modelar e vai com certeza adquirir um bom resultado. Por muda, às vezes você consegue a muda e vai modelá-la com arame, né? E o yamadori, que é a forma que você vai na natureza, retira a planta que já tem uma estrutura parecida com o de bonsai, ou que agrada aos seus olhos quando você conhece tecnicamente a planta, e vai a partir daí trabalhar a planta durante 1, 2, 3 ou às vezes até 5 anos. E vamos mostrar agora para o pessoal que está em casa como é que é feito o processo, como são os vasos, que você deixou tudo separadinho aqui pra gente? Vamos lá. Então aqui são os utensílios que você usa. Sim. Quais são? A gente tem aqui vasos de bonsai de cerâmica, né? O ideal para colocar o bonsai, de vários tamanhos, de acordo com a planta. Eu tô vendo aqui rapidinho, deixa eu pegar aqui. Eles não são muito altos, né? Não, bandeja, né? A gente lembra lá atrás na definição que é a árvore plantada na bandeja. Então os vasos de bonsai muitas vezes são rasos, né? Alguns mais rasos ainda, né? Então o que acontece? Você precisa, mas isso existe uma técnica. Você vai colocar a planta de acordo com a grossura do tronco também. Qualquer planta pode se tornar um bonsai? Sim, o bonsai não é uma planta. O bonsai é a técnica que você vai implantar na planta. Então, o ideal é que sejam plantas de folhas pequenas, que dê a proporção final. Então não adianta você colocar uma planta de folhas muito grandes, que você não vai ter essa proporção, você não vai visualizar essa diferença de proporção de folha-tronco. Ele estava falando comigo que é exatamente isso, né? Uma manga, se eu colocar uma mangueira, a folha é muito grande, então não vai ficar harmonioso. Você teria que fazer um bonsai muito grande. E o que caracteriza, assim, o valor do bonsai? Várias coisas, né? Se está plantado sob a pedra ou não, que é um estilo. A espécie da planta, um pinheiro negro em relação ao ficus, que é uma planta mais comum para nós, e o pinheiro negro não, isso muda o valor. O estilo da planta, que é o grau de dificuldade de você trabalhar a planta. E até o vaso. Existem vasos de ceramista famosos que custam bem caro. Então isso agrega valor à planta e essa planta provavelmente vai custar mais caro. Vamos terminar de mostrar os utensílios, que depois eu quero ir lá e mostrar os seus bonsais, para a gente poder... Ele vai explicar para a gente as plantas que demandam mais cuidado, como é feita a poda, pode ser? Pode ser. Vamos aí, o que tem aqui? Os vasos. A gente tem ferramentas, né? As ferramentas adequadas, tesoura, alicate bola, alicate de corte lateral. São coisas mais técnicas que você precisa ver para poder podar a planta não de forma drástica. Você tem que ter cuidados, por exemplo. A tesoura que você poda a raiz não deve ser levada à copa. Você pode levar fungos ou bactéria para a planta e matar um galho ou até matar a planta contaminada com a planta. Então, e tem planta que não pode usar tesoura, né? Tem que ser pinça. Sim, nós vamos ver lá o caso do pinheiro negro, alguns juníperos que você tem que pinçar, evitar a tesoura, você tem que pinçar para não deixar marca nas folhas. Tô quase expert em bonsai já. E aqui tem o arame, e esse é o quê? É um entortador de tronco, né, usado para envergar o tronco, você vai para dar movimento, às vezes a planta é muito reta, então você quer dar um movimento. O entortador de tronco, gradativamente você vai apertando para que a planta mude o movimento do tronco. O arame é para modelagem, ao contrário do que todo mundo pensa, não é tortura, gente, nem é uma forma de limitar o crescimento da planta. O arame é exclusivamente usado para modelar a planta. Eu vou colocar o galho na direção que eu preciso. Eu vou direcionar o galho da planta. Então o arame é temporário, não fica para a vida toda. Aliás, tem que ser retirado, dependendo do tipo de planta, de forma bem rápida para não marcar. É porque ninguém tá aqui para maltratar planta nenhuma. E se ela não tivesse saudável, ela não ia crescer bonita como tá crescendo. Vamos lá mostrar? Nem frutificar, como você vai ver ali na frente. Vamos lá ver, gente. Então aqui estamos no meio de todos os bonsais maravilhosos e esse com fruta. Isso é a prova que a planta está saudável, né? Apesar de estar no vaso. Ela floriu, frutificou, é uma pitangueira de 26 anos aproximadamente e está muito bem, né, nas condições de saúde dela, bem saudável. Aquela ali é qual, aquele no meio? Pois é, aquela ali é uma característica muito interessante, que é o yamadori. Ah, você explicou pra gente, aquela ali que é um exemplo da yamadori. A planta foi retirada na natureza, já tem uma idade, e foi trabalhada as copas nos últimos 4 anos e agora ela está no vaso. Muito interessante. E você estava me explicando que aquilo ali é bem difícil de ser
isso é de cultivar, né? Não sei como é que explica, que fala, né? O pinheiro negro é uma planta japonesa, típica do Japão. Se pensa bonsai japonês, pensa no pinheiro negro. Aquela planta, aquela árvore ali já tem 32 anos, tem 22 anos está comigo. É uma planta que requer cuidados, né? A principal característica é a poda. A poda dela não é feita com tesoura, então é com pinçagem. A gente tira uma a uma. Uma a uma, né? As agulhas que a gente chama, que na verdade cada agulha daquela é uma folha da planta. Então não é aconselhável que um iniciante tenha uma planta dessa. Nossa, muito legal. Parabéns por esse trabalho aqui. Quem quiser comprar um bonsai, dúvidas sobre bonsai, como é que faz para entrar em contato? Então, o telefone é o 999222685, fala com o Wilson. 999222685, com o Wilson, né? Eu moro aqui, onde é a Casa do Bonsai. A Casa do Bonsai, na verdade, são 3 pessoas, eu, o Erlon e o Felipe. E o objetivo nosso é divulgar a arte, né? Para que as pessoas possam cultivar e tirar essa mística de tão difícil que é o cultivo do bonsai. Tem algum endereço eletrônico? Tem o Facebook, é fácil achar, Casa do Bonsai, e casadobonsai.com, que é o endereço eletrônico. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Rede TV, pela oportunidade.